Ó o homem aí, ó. Olha ele aí. O senhor Tá me ouvindo bem, mano? SLA. Tô te ouvindo. Fechou. Te ouço bem O, também. o homem da resina. Eu já tô com uma perguntinha polêmica de Belly Touch pra você. Não vai dar nem tempo de falar de resina. Esperamos. Velho, a questão é a seguinte, é até engraçado. Já aconteceu com você do sensor do Belly Touch? Ele ficar descendo e subindo a agulha, tipo, simplesmente não começa a imprimir? Sobe, desce. Ele fica, tipo, Já, meio que tentando já ler assim na acontece. altura e tal, e não volta. Mas não dá erro pra você? Parece algum erro no display, alguma coisa? Não, não Esses aparece dias eu nada. tive Fica lá. esse. Esses dias eu tive um problema assim, mas é porque a ponta não encostava na mesa. Aí ele tentava fazer o movimento, meio que chegava, mas não terminava o movimento. Aí ele não deixava startar. Não, agora que vai bugar a sua mente na hora que eu te falar o seguinte. Mano, depois que eu formatei o cartão de memória, aí não deu mais o erro. Pode ser? Aí eu falei, Pode ser cara, que se é porque agora. tinha muito G-Code. Aí eu falei, cara, será? Aí eu fui e formatei. E aí não deu mais BO. É, então às vezes foi alguma coisa. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui, não tô enxergando. Davi, Também não tô conseguindo rolar aqui. né, travou a rolagem. Você tem o Boa modelo noite, do Fábio. Brute? Não É, entendi, Davi. o David, ele mandou uma. David Davi? Ele mandou uma É, mensagem então, pra mim. não Aí eu entendi falei que se ia ele. retornar pra ele. Não sei Depois eu se te é. mando uma mensagem, Davi, eu te respondo. Mas eu tenho um modelo sim. Se ele quer modelo impresso, se ele quer só STL. Não, é a peça mesmo, física. Mas eu vou dar uma resposta pra ele mais completinha. Mandar foto do modelo, tudo. Show. Bom, vamos esperar aí mais uns 2 minutos. Deixa eu ver que horas são aqui no relógio. Vai, 7h35, aí a gente começa. Vamos ver se a galera tá entrando aí. Fechou. Já Boa deixei. noite aí pra rapaziada que já tá chegando. Já vi uns rostos conhecidos aí, o Osmar, Matheus. Bem-vindos aí, mano. O Matheus eu acho que estava interessado em mexer com firmware. Acho que até habilitou de um tempo atrás aí. Posso estar enganado. Mas eu acho que ele tinha perguntado. Esqueci de pegar água. A galera não desiste, né, depois de hoje. Hoje é pra dividir, separar os homens dos meninos, né? Quem vai colocar mesmo o belly touch depois de hoje, ele vai ter a certeza ou vai apavorar todo mundo e nunca mais vai querer saber do Ah, assunto. é que entra naquela discussão, né? Se realmente é necessário, entra a turma do papelzinho, entra a turma do deixa disso, deixa de É, ser frescurento e vai alinhar na mão. Entram vários fatores, né? Então tentar, antes de entrar em código, acho que vai ser uma live interessante aí pra gente discutir o que que é o Belly Touch de fato, para que que ele serve, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Eu separei alguns itens aqui para a gente apresentar na live. Eu estou separando para a gente mostrando. Eu traz aí. tenho um belly touch deficiente aqui, mas ele vai ser. É bom porque tem gente que tá chegando nova, aí a gente tá falando belly touch. Aí o pessoal, mas quem é esse? Quem é esse, né? De Quem comer? é esse cara aí? Deixa eu pegar um outro item aqui que vai ser importante. Vou deixar vários itens. A live de vai aparecer A live loja, monstruário. é loja. Quem tiver interesse, Robocor, Robocor que se cuide. não, eu não gosto da Robocore. Você não Deixa a cuide os caras, Robocore. velho. Não O meu gosto. primeiro Arduino eu comprei lá. Nem deles, nem do Felipe Flop. Se eles estiverem ouvindo na live aí, ó, não gosto de vocês. Não.
Felipe Top eu ainda não comprei nada lá, não. Agora, Robocore, eu comprei aquele kitzinho de iniciante, tá ligado? Não gosto deles porque tentei entrar em contato uma vez para falar de um projeto, ver se eles queriam abraçar a causa. E na época ainda não tinha 15, quase 15 mil inscritos, nem ligaram para mim. Então, É. aí o Murilo mandou uma mensagem esses dias, marcou os caras. Não, vamos fazer, eu quero fazer o capacete, deixa que a gente A faz, eu mão, sei ajudo lá o que que é. você, é. Aí é fácil, né? Tem 200 mil Bom, inscritos, aí o cara quer ajudar. mas não é ajuda, né? É questão comercial. Não adianta. É, Fazer o quê? mas tudo. Ajuda é outra parada. Vamos lá, então? Acho que já deu tempo aí de uma galerinha entrar. Bora. Quem, quem entrar depois, a gente tenta situar. Lembrando que eu vou deixar salvo aqui no feed essa live, e aí eu subo lá no canal também, igual a gente já fez com as outras, para deixar a série completa. Vale lembrar também que a live de hoje a gente não vai programar o Marlin para fazer com que o Belly Touch funcione. A gente está Por fazendo uma favor. pré-live, né? A gente está fazendo um esquenta aí para o Belly Touch para realmente puxar a galera que tiver interesse desse conteúdo para a live que vai ser focada lá no Marlin. Aí sim, só as alterações do Marlin para fazer com que ele reconheça esse periférico, né? Como se fosse um item a mais aí que a gente coloca nas nossas impressoras. Então, como que a gente faz para ele ser funcional dentro do Marlin nas impressoras? Toda impressora pode ter o Belly Touch? Não sei. A gente vai descobrir no decorrer aí das dúvidas de hoje. Qual é o primeiro ponto que você separou para nós na noite de hoje? Então, isso que eu ia te perguntar. O pessoal aqui das caixinhas que eu abri, eu acho que teve uma pessoa que fez uma pergunta mais específica sobre Belly Touch. Acho que por enquanto não vale a pena chegar nela. Mas eu não sei se você tem alguma coisa que você acha assim, alguém perguntou que é bem iniciante, que eu queria já começar por ela, senão a gente dá um startup aí falando o básico do Belly Touch, como que ele Cara, funciona na máquina. uma pergunta que fazem muito, e ela tem total, assim, tem muito a ver com o que você quer começar o bate-papo. O pessoal pergunta duas coisas que são a mesma coisa, que são as mesmas coisas. Por que que eu preciso usar o Belly Touch? Ou então a galera pergunta assim, por que você colocou o Belly Touch, né? Tipo, por que que eu coloquei? Eles perguntam, tipo, da ótica deles ou da minha, mas por que raios é necessário? Aí eu acho que é um papo bem superficial, dá pra gente começar por aí. Eu lembro até que você falou um pouquinho antes da galera chegar que tava pensando em explicar um pouquinho por quê, antes da galera do papel agredir ninguém. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, deixa eu ver se o Hugo voltou, que o Hugo travou lá. A galera que tá na live, se travar, vocês dão um grito aí, vocês mandam mensagem que a gente vai tentando voltar. Vamos só ver se ele volta para ele não perder o conteúdo. Voltou? Foi a minha ou foi a sua? Foi a sua. Pelo menos para mim parou você aí, não sei. Como sempre. Então vamos Até lá. mandei, eu sempre desconfio. Mas Então, continue. eu deixei uma mensagem aí para quem vê que tá travado, dá um toque aí, qualquer coisa a gente para e continua depois de novo. Tá. O Belly Touch, né? Então ele é um acessório que a gente pode colocar nas impressoras. Então ele hoje em dia é uma pecinha nesse formato, né? Esse aqui tá meio capenga porque ele sofreu um acidente aí durante os seus anos de vida. Então, acidentes também podem acontecer porque eu estava imprimindo uma peça em ABS, quando a impressora ainda era aberta. A peça descolou, ela levantou e a hora que a cabeça passou, ele acabou quebrando a agulha que fica aqui na ponta. E aí acabou, eu precisei tirar ele, porque na época eu tinha que voltar a imprimir e não tinha a reposição. Mas isso é uma coisa que a gente pode falar também um pouquinho mais para frente. Então, o Belly Touch é esse carinha aqui,
que o papel dele é fazer o nivelamento da mesa da impressora, né? Então, no lugar de você ficar posicionando a mesa da sua impressora ou a cabeça da impressão em vários pontos e ficar tracionando os parafusos, né, que tem embaixo da mesa, esse carinha aqui vai fazer isso para você. Então ele vai descer em alguns pontos da mesa, você define, e aí ele vai tirar a diferença em relação ao bico da impressora e o vidro que você está imprimindo. Então ele faz isso de forma automática. Você pode fazer com que esse nivelamento seja feito apenas uma vez, ou como todo mundo normalmente gosta de usar, que é antes de cada peça ele faz o nivelamento novamente, né? Então ele vai sempre nivelar antes de cada impressão. Isso garante com que você não tenha, eu nivelei segunda-feira e estou imprimindo até sexta-feira, né? De repente você mexeu a mesa, aconteceu alguma coisa, ele não fez o nivelamento novamente. Então a gente costuma colocar um G-code a mais no código e aí ele startou a impressão antes de começar, né? Ele faz o nivelamento e passa. Existem pessoas que não gostam do nivelamento porque acham que você não consegue fazer, refinar como fica a primeira camada. Tem gente que gosta porque facilita, né? Você não tem que ficar se preocupando mais se você tira a peça da mesa delicadamente. De repente você não tem um pay para você tirar a placa metálica, tirar a peça e manter a estrutura da mesa sem nenhuma movimentação. Então acaba atrapalhando. Às vezes a galera vem com a Ender normal, né? Tem aquela mola tradicional cinza que não é tão resistente, então você nivela uma vez, duas, três impressões, já tem que nivelar de novo, e aí vem aquela história, né? Vem aquele mito, mas eu tenho a mola original, eu nivelei uma vez na vida, faz 25 dias que eu não nivelo mais a impressora, né? A gente já trabalha com impressão há mais de quase 2 anos já, e a gente sabe que essa aí não cola mais, né? Falar que você nivelou a mesa uma vez e ficou quase 30 dias sem nivelar. Então, acontece. Eu coloquei o Belly Touch, eu vou me livrar do papel pro resto da minha vida? Jamais. Tá? Você vai continuar precisando do papelzinho. A diferença é que você vai usar ele em apenas um ponto da mesa. Né? Então, você não vai ter que, sei lá, a mesa é uma Ender padrão, né? Então, tem 235 por 235 milímetros. Você vai fazer 4 pontos. Se tivesse uma impressora com uma área maior, sei lá, uma CR10 que tem 30 por 30, já não funciona você nivelar no papelzinho 4 pontos, porque é uma mesa muito grande. Então, quando você chegou na posição 0, chegou no 30 milímetros lá da outra ponta, você tem um gap muito grande entre esses dois pontos. Então, não adianta. Você tem que fazer, mesmo que for no papel, você vai ter que nivelar ela em vários pontos diferentes para garantir que ela está mais ou menos nivelada. E ainda assim você não vai conseguir. Então, normalmente as pessoas também indicam muito sensor de nivelamento para mesas maiores, porque é muito mais difícil de nivelar. E eu tenho os dois cenários e eu posso garantir que realmente uma mesa de 30 por 30 é uma desgraça para você nivelar na mão. O dia que chegou a CR10 eu sofri demais para nivelar, porque eu chegava no último ponto, o meio já estava desnivelado. Então, tinha que ficar rodando várias vezes. Acho que fiquei quase meia hora para conseguir nivelar a mesa na mão. Aí nivelou, imprimi, segurou um pouco porque ela já vem com mola amarela, então deu para dar umas boas testadas, mas foi a primeira coisa que eu alterei. Chegou o Belly Touch, fui lá, instalei, acabou o problema. Né? Então, ela veio sem a CR10? Veio, a versão que eu peguei, que é a V2, ela vem sem. Né? Tem uma galera aí que já vende a versão 2 com Belly Touch, mas é porque aí já customizou antes de vender. Né? A empresa pôs a mão lá e mexeu. Mas ela é a mais fácil que tem para alterar, né? Porque já tem um firmware pronto da Creality. Então você vai lá no site da Creality, baixa o firmware, e aí nela, ela diferente das outras impressoras, você não precisa colocar na placa-mãe. Atrás do motor da extrusora tem uma plaquinha, como se fosse uma porta extra, você tira a capinha, encaixa o Belly Touch nessa porta extra e fecha, acabou, não precisa fazer mais nada. E a estrutura dela no bloco do hot end já tem a estrutura do Belly Touch, então você vem com o Belly Touch, põe um parafusinho lá e já está pronto. Você nem precisa fazer nenhuma outra modificação, imprimir nenhuma peça, ela já vem pronta para isso, né? Então, só economizaram mesmo, não sei porquê, né? Porque é um sensor que custa $5, né? Não vale nem a pena o cara ter tirado isso da impressora de uma área maior de impressão. Né? Cara, sempre que os caras falam de economia da China, a única explicação que eu imagino é porque como os caras vendem
tantas impressoras que aí acaba valendo a pena, mas mesmo assim É, é então. incrível, né? US$ 5 por uma máquina, por favor, por E máquina. aí você vê, Mas né? enfim, O cara já vai pagar US$ 200, você acha que ele não pagaria 205, né? Não faz pô, sentido. E para eles, é lógico que não custa US$ 5 para eles, né? Isso aqui deve exato, que os custar. caras pegam um container de Belly Touch. Eles fazem lá de, você quer quantos, né? Quando você compra, É, você quer quantos? Você quer um? Um eu te dou, tal, para levar, pago é, frete. Nem vou cobrar de entendeu? você. Tá E louco. assim vai. Então, acho que a maior vantagem é você não ter que fazer esse nivelamento. Só que aí vem aquela história, né? Tem gente que prefere continuar na mão porque é teimoso. Por isso. Por quê? No meu caso, é a coisa. Quando eu comecei na impressão 3D, foi o que mais me encheu a paciência. Era fazer o nivelamento. Não era suporte, não era retração, não era fluxo, não era nada disso. Era fazer o nivelamento da mesa. Porque eu não tinha delicadeza de tirar a pecinha, né? Todo calmo, esperar a mesa 100% fria, ir lá e tirar. E além disso, na época que eu comprei a Ender 3, ele não veio com vidro. Na época nem existia ninguém falando, use vidro, use espelho, que vai ser melhor. Veio com uma Vai para lixa de lixa. skate, né? Veio com um deck de skate na mesa. Aí a peça gruda, meu amigo, você pode pôr na água, você pode pôr no secador, pode pôr no freezer, pode tentar transformar ela num picolé, a peça não sai de lá. Você arranca, eu tenho ela para colocar num quadro aqui, a placa original, né? Tá lá toda cheia de treta de guerra. Então, na época que eu peguei, não tinha isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, por mais que você pesquise um pouquinho, o primeiro upgrade que a galera fala é tira essa porcaria e coloca um espelho, coloca um vidro. Por quê? Esfriou, deu 25 graus, 30 graus na mesa, a peça solta sozinha. Você não precisa fazer Acabou. nada. Você dá um tapinha nela, ela cai da mesa. Então, se na minha época, né, que eu comecei, tivesse isso, talvez eu não teria perdido tanto tempo com nivelamento e teria não escolhido um belly touch por um item tão rápido. Além disso, né, além de não ter essa facilidade na época do espelho e do vidro, também não tinha essa história das molas, né? Hoje tem mola amarela, vermelha, azul, Tem de rosa, silicone, eu tô usando a de tem de silicone agora. silicone. Então saiu, né, uma gama de molas, né, molas. Silicone já não é mais mola, né? É um suporte que fica ali do tamanho eterno e nunca mais mexe, né? É Então um amortecedor. saiu várias formas de você manter o nivelamento da mesa por um tempo maior do que uma impressão. Não que vai ficar igual a galera fica. Quem fala que fica 25 dias, eu já vi várias gente, não, fica isso aí. Eu fiz quando eu comprei a impressora, nunca mais eu nivelei. Então, assim, isso aí é melhor que o Gepeto. Ele não inventou o Pinóquio, ele inventou antes do Gepeto. O cara conseguiu Você inventar vai o pai do ver, Gepeto. a primeira camada desses caras é aquela que você não, nem vê o filamento na primeira camada. O bagulho Transparente. Não, a minha primeira camada é é, de mestre, né? É invisível. Você não vê a primeira camada. entendeu? É Então esses tem caras esse aí. problema. Então, nessa época não tinha, e eu comecei a pesquisar muito site gringo, né, sobre como fazer nivelamento, como mexer no nivelamento da máquina. E esse BL Touch que a gente conhece hoje, que é o padrão Anti-Labs, né, o Uhum. branquinho, que todo mundo conhece, também não existia. Era um outro tipo de BL Touch, não É existe aquele só óptico? esse, né? Tem o óptico, né, e tem um que parece um botão mesmo, ele é um corpo todo de metal e o botão azul, é um botãozão azul. Você vê Ah, isso eu tô muito na ligado. Prusa, né? Então, ele era Pode só ver. por contato do botão. É como se fosse um botão de clique mesmo, de Arduino. Então, ele vai, desce, dá o clique no botão e nivela. E esses ainda são melhores do que esse daqui, né? Porque não corre o risco de quebrar a ponta. O botão Uhum. é mais garantido. Mas o primeiro ainda que eu vi não foi nem esse. Foi um cara que fez com servo motor. Então, ele tinha um servo motor do lado do hot end e quando ele conseguia colocar tensão no servo motor, ele sabia que chegou na hora certa, ele parava o hot end e aí Não, continuava, essas né? Ele histórias eu nunca vi de ouvir. voltava e vinha. Os caras nível Então, NASA. Não dá. então tem outras formas, não é só o belly touch, né? Então, por que que a gente acaba usando? Primeiro, no meu caso, foi porque eu tinha muita dificuldade com nivelamento. Para mim foi ótimo, porque facilitou como eu nivelava, matou o pé de elefante das minhas peças, então isso não acontecia mais, porque não tem como Ah, você verdade, errar, verdade. né? Você não tem como errar mais, tá muito perto da mesa, tá muito longe. Você consegue enxergar o quanto a peça está saindo deformada
e aí você vai lá, só vai dando a refinada, você não tem que ficar na mola, porque você vira um pouquinho, esse lado ficou bom, aí o pé de elefante fica manco, né? Fica só um lado. Aí você arruma, Não fica do ajuda. outro lado torto, parece cavalo quando vão cortar o casco da patinha dele para pôr outra ferradura, né? Vai ficando todo torto. Então, é difícil você nivelar. Fala assim, mas eu já tô experiente no papelzinho. Ótimo, não mexa com belly touch. Então a live não é para você, vai embora, fique no papelzinho. Por que que a gente continua usando? Eu acho que no meu caso e no seu caso, a gente ganha o quê? Produtividade se eu estiver utilizando o belly touch. Por quê? Eu tenho que fazer uma encomenda com 50 peças durante a semana inteira. E eu não tenho tempo para ficar parando e tentar nivelando na mão. Se eu tiver alguma coisa que me auxilie no nivelamento mais rápido das peças, é lógico que eu vou usar. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um lote de chaveiros que são brindes. E aí eu tenho que tirar essas peças da máquina, consecutivamente, quando eu for tirar, eu vou bater a espátula, vou bater um alicate, a mesa vai mexer, eu teria que nivelar novamente. Em vez de eu ter esse trabalho, dou play de novo na impressão, a impressora se vira, vai arrumar isso para mim e vai continuar. Acredito que no teu caso, quando você faz itens em série, assim, que precisam de sequências de peça, duvido que você se preocupe hoje em dia com nivelamento. Você põe lá e deixa ela fazer. É Eu tô lógico há que 25 dias sem nivelar a impressora. eu preciso mexer de novo no posicionamento do BL Touch ao longo do tempo? Às vezes sim, se o seu bico tem um desgaste, porque a gente sabe que o bico vai imprimindo, ele vai comendo o latão e ele vai reduzindo. Então, Mano, dentro de um intervalo de algumas semanas, eu dou uma ajustada no offset mesmo. eu sempre tenho que dar uma arrumada, porque, querendo ou não, eu imprimi mármore, comeu o bico, ele dá uma reduzida no bico. Eu imprimi, sei lá, glow in dark, mesma coisa, ele é abrasivo, ele come o bico. Então, só o PLA normal mesmo, ou o PETG convencional, já faz isso com o tempo, é lógico. Não é uma impressão, mas durante algumas impressões a gente percebe que o bico diminui. Logo, o bico vai estar mais afastado da mesa, a gente tem que dar uma ajeitada nele de novo, sobe um pouquinho, mas isso demora. Aí sim, vem a história de, demora um mês, sei lá quanto tempo. Eu mexo no offset que nem você falou, a cada 2 quilos de PLA que eu gasto, se eu tenho que trocar o bico, sei lá, troquei o bico, eu tava 0,4, pus um 0,6, aí eu tenho que mexer porque nem sempre a anatomia do bico é igual, mas aí eu mudo, mas se não, aí acaba não mexendo e mantém por bastante tempo. Então, no meu caso, é praticidade, né? A forma de anivelar, a forma de deixar a impressora sempre pronta para o que eu preciso, é melhor do que eu ficar com o papelzinho. E além disso, eu tenho 2 impressoras que são de tamanhos distintos, né? Então tem a Ender, que é uma mesa menor, seria mais fácil de nivelar na mão, mas eu tenho a CR10, que é muito mais complicado de nivelar, por N fatores. Então não é só, como se diz, não é só o tamanho da mesa. O bico, do jeito que ela mexe, é diferente, a movimentação do Z é diferente, então ela consegue Talvez, ficar mais até estável. para aquecer de maneira homogênea, talvez prejudique, né? Se pá, Também, por também. causa da questão da dilatação e tal. Talvez seja Exato. neurônia, noia minha, mas pode ser que prejudique. Aí é mais um ponto positivo pro BL Touch na CR10. E aí tem a questão é assim, né? Puta, eu comprei uma impressora que veio com a mesa empenada, né? Você foi vítima disso, acho que o João estava na live, ele comprou a Bluer dele, ou a Ender, não lembro qual das duas que ele tem também, que também vieram com a mesa meio capenga, e aí a pessoa fala assim, puta, tem a mesa empenada, vou ter que comprar uma mesa nova, eu não consigo fazer o nivelamento na mão. Esquece, uma mesa empenada, você nivelar na mão, não vai conseguir, né? Isso é o exemplo oficial que está lá no site da Labs, né? Você entra, ele tem uma mesa com mapa de calor para mostrar onde veio a deformidade da mesa. Então ele mostra, mesmo você usando vidro, né, ou espelho que é perto de ser 100% plano, ele não é perfeito, né? Ele não é um plano perfeito. Então ele tem variações na fabricação. Então no papel você não consegue tirar essas variações. E o Belly Touch consegue eliminar isso. Por quê? O sensor bate na mesa, ele vai saber, ó, nesse ponto está em tal altura, no próximo ponto está em tal altura, no próximo tal altura. Então, mesmo que sua mesa for toda deformada, ele vai conseguir manter ela inteira no mesmo nivelamento, né? Então, ele consegue estabilizar esse nivelamento e aí fala assim,
Ah, mas eu imprimo a minha peça e quando ele vai mexer a cabeça no travel, ele arrebenta toda a minha peça, né? Ele passa roçando na minha Porque peça. varia a altura, né? Porque a minha mesa é empenada. Ela fala assim, ah, eu tenho certeza que tá nivelada. Não tá. Aí a galera vai lá e liga o Z-Hoop ou o Z-Lift, né? Aham. Z-Lift não, usa o lift do Prusa para fazer a cabeça levantar e mover. É lógico que existem situações e situações, mas quando você faz as primeiras camadas, que você ainda não tem preenchimento, não tem nada, é uma parte lisa da peça, você moveu a cabeça e ele está pegando na peça, não é alinhamento. Tem alguma coisa errada na superfície que você está imprimindo. Então, Uhum. certeza que tua mesa não está 100% plana, né? Ou seu bico está muito perto da mesa. Então, são duas hipóteses, né? Uma mesa tá zoada, ou é o bico que está muito perto. E aí vem, né? É o bico, mexe a mola, não consegue. Mexe a mola de trás, não consegue. E fica naquela luta infinita das molas. Aí acaba colocando um recurso que é o Z-Hoop ou Lift, que ajuda, mas vai dar problemas em outras coisas, né? Então, não O configurou. Washington, na época que eu tava com a mesa meio zoada, ele até falou pra mim, ele falou, mano, muda a altura de camada só na primeira, coloca 0,32. Foi uma altura bem alta de camada pra sair bastante material, velho, senão não vai rolar. Aí eu usei por um bom tempo, aí chegou o Belly Touch, aí foi só alegria, mas tava foda. Né, porque aí você vê, né? A galera liga o lift desde o começo. Aí a impressora fica lá meia hora Sim. assim, né? Levanta e passa, levanta e passa. Aí nisso aí o cara já perde mais 6 horas de impressão, né? Porque ele vai Não, mexer e mano, já, levanta. já não, Mexer e já não levanta. basta as retrações, velho. Tá E louco. aí você vai ter, além da retração do travel, né? Ainda vai ter a retração do levanta e desce, levanta e desce. Então, Ó, nem se a fala. tua retração não tiver certa, joga fora a peça depois no final, que vai aparecer uma graminha, né? Vai virar uma Não, grama. depois que Assim. o Paulo postou aquele direct drive dele lá, levinho, mano. Fiquei até com vontade. Ah, mas aí eu falei pra ele, vou mais os testes do Paulo, depois eu penso melhor nisso aí. Então, eu Cara, mandei uma mensagem para ele, eu falei, né, ô Paulo, esse Direct Drive aí, cara, você ainda nem tirou o motor da outra extrusora, né, o motor original da extrusora da que Ender, tá do e o ladinho. eixo tá aguentando, de boa. Aí eu perguntei para ele, né, com o tamanho do prejuízo que foi, aí ele passou os preços, na época que ele comprou, ele pagou muito, foi muito bem pago, né, o valor que ele gastou, Olha agora lá. até um absurdo. Agora já dá para comprar outra Ender, não vale a pena. Eu vi lá, eu pedi pra ele a mesma coisa. Aí na hora que ele mostrou pra mim, velho, deu só uma lagriminha assim. Aí eu falei, não, deixa Mas quieto, da não vai hora. ser hoje, não vai ser agora, deixa assim, vou continuar não imprimindo TPU, vai ficar sem TPU. No Acho meu que caso você não vai ser por um bom tempo, mano. outro. Tá louco. Não, eu falei, não, deixa, a única coisa que eu queria Direct Drive é para poder usar TPU com mais tranquilidade, mas deixa o TPU lá, eu compro na China as Mano, capinhas prontas que é mais legal. aquele ganho de tempo que ele mostrou me deixou bem tentado. Mas na hora que ele mostrou o acréscimo do valor, já É, broxou de novo. Esquece. aí não rola. Eu ia te perguntar Mas uma coisa, resumindo, porque é o seguinte, a, tudo isso que você falou a respeito das dificuldades do nivelamento, né, os pontos positivos do BL Touch, eu acho que é o que motiva a galera a querer usar. Aí eu queria agora falar um pouco das objeções, tirando a galera que quer ser raiz, realmente quem queria usar o BL Touch tem receios. Eu era um desses, você lembra? Objeção número um. Qual nível de conhecimento ou proficiência em eletrônico o cara precisa ter para instalar o BL Touch? vai depender da impressora que ele tem. Por quê? Certo. Deixa eu pegar um caso. Assim, a gente vai pegar um caso extremo que hoje em dia já não existe mais. Uma Mas, MakerBot 2. então, quase isso. Mas vai que, né? Vai que ainda tem alguém na live que tá nesse nível aí. Cara, Hoje em o maluco dia, me mandou mensagem hoje. Você sabia que sempre tem alguém nesse nível. O cara falou: Ó, eu tô com um ativo Tarântula. Não é a Tarântula Pro. A olha aí. Tarântula. Eu tenho um ativo Tarântula, tá parada há 2 anos. A placa queimou. Compro uma igual ou faço uma atualização? Eu só falei pra ele, eu falei, velho, se você achar um original, você é um herói. Se você conseguir comprar um original, velho. O cara tá com a impressora parada há 2 anos. Se tiver, não vai achar. É.
Mas enfim, desculpa eu te cortar. Vamos, não, esquenta a cabeça, vamos lá. O que eu vou mostrar aqui é basicamente uma relíquia, né? Porque hoje em dia é difícil a gente ter alguma impressora 8 bits, mas Uhum. esse seria a maior dificuldade para quem quer colocar o BLTouch se você ainda tiver uma placa 8 bits. Essa daqui é uma 8 bits Creality original, Certo. 1.1.4. Por Essa é quê? a mãe das placas-mães. Essa é uma 8 bits raiz mesmo. Ela veio nas primeiras versões de Ender 3, né? Um barulhinho gostoso de ficar ouvindo enquanto imprime. Então, o que acontece? Nessas placas de 8 bits, elas ainda não tinham suporte nativo para esse sensor, né? Para esse módulo. Então, se você olhar, esse módulo ele tem um conector aqui, né? Ele sai 5 cabinhos. Sai esse conjuntinho aqui, ó. Uhum. Deixa eu encaixar ele aqui. Então ele sai o chicotinho, e aí você vai lá na placa e conecta na placa. Só que acontece, essas placas antigas de 8 bits, a gente não tem a conexão direta para sensores extras, né? Então, porque a placa ela não foi pensada para isso. Então, ela foi pensada só para você mover os 4 motores e mais nada. Então, um processador bem simplesinho. E aí, o que você precisa? Para colocar nesse tipo de placa, além de muita paciência, porque para você atualizar o Marlin dessas placas já é mais complicado, você também vai precisar de um adaptador. Sim. Deixa eu pegar do meu museu aqui. As coisas a gente não joga fora. Então você vai precisar de um adaptador igual esse aqui. Tô vendo, Que é um mano. O cara adaptador que tem você todo vai. um mostruário. Esse adaptador você tira o seu display. Então você desconecta o display que você mexe na impressora, você coloca ele no lugar do display. E aí você coloca o seu display no adaptador. E aí aqui na ponta do adaptador, você tem as conexões para o BLTouch. Então tem aqui os sinais. Por quê? A gente tira alguns pinos que estão ligados no processador, que eles mandam para o display, que não são usados para nada, porque só está de alegre mesmo lá para não perder conexão com o processador. E a gente tira esses pinos, esses 3 pinos que não estão sendo usados no display, e a gente acaba usando para falar assim, ó, Marlin, em vez de você usar esses caras lá no display que não estão fazendo nada, daqui para frente você vai controlar ele e o BLTouch. Se você tiver, por exemplo, na CR10, ele tem a parte de trás, é o que eu falei, você tira a tampinha, conecta o BLTouch. Sim, sim. Nas placas mais novas, que são as placas de 32 bits, a gente já tem, deixa eu enxergar aqui, a gente já tem aqui do lado uma entradinha que já é para o BLTouch. Então você só pega os fiozinhos e conecta aqui na sequência. Ah, qual que eu sei? Aí você vai ter que olhar o manual da placa para saber a sequência de cor, mas basicamente a placa já dá o suporte. Você encaixa aqui, build o Marlin e vai ser feliz. Então, é 2 palitos. Não tem muito assim, o quanto eu preciso de eletrônica, né? Eu preciso ter me formado no Senai em eletrônica, ter já desmontado uma televisão. Não. É só saber se a sua placa dá suporte, né? Se você tiver eu tava com medo? Não, foi isso não. Mas assim, se sua placa for 32 bits, beleza. Provavelmente ela já tem uma porta dedicada. Se ela for 8 bits, aí você precisa de um adaptador. Então, para quem já tem um mundo 32 bits, é mais fácil. É só tira a plaquinha lá, desparafusa, conecta o teu fiozinho, morreu. Não tem muito segredo, não. Objeção número 1, então, refutada. Porque eu também concordo com você agora, falando como alguém que não manja tanto de eletrônica, não acho difícil. Quem sabe o que é negativo e positivo já consegue fazer isso de boa. E fora que o que mais tem é vídeo no YouTube mostrando o passo a passo de instalação, né? Você pode ver até acho que o tutorial da Creality mesmo, o original da Creality, tipo, eles pegaram acho que a tia da recepção para fazer o tutorial. Você percebe assim que a pessoa... Nem que seja um russo, você acha... A pessoa não tem, sabe, a cara de ser alguém de tecnologia, que sabe avançar. Então a menina vai falando super tranquilamente, esse aqui é o sensor, aí tem o diagrama, né, ó, liga o azul no azul, vermelho no vermelho, amarelo no amarelo, fecha, acabou.
E aí trocar o firmware é como se você fosse imprimir, né? Põe lá o Sim. arquivinho no SD, põe na impressora, liga, acabou. Morreu o assunto. Então, eu acho que não, saber muito de eletrônica não precisa não. A pessoa só ter coragem mesmo. Se tiver boa vontade, vai embora. Você enxerga alguma outra objeção antes da gente falar de código? Antes de falar de código. Cara, objeção assim, você tem que tomar cuidado com o belly touch que você compra. Certo. Esse é o único risco que se corre. Por quê? A Creality, ela pegou e fez uma versão de belly touch própria dela. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui... Cobra alguns dólares a mais por isso, mas beleza. Então. Esse da Creality já custa quase R$ 300. Né? Esses daqui que a gente usa, o que você tem, o que eu tenho, acho que foi R$ 45, R$ 50 na época. Agora o dólar já está R$ 200, cada dólar já deve estar Agora deve ser valendo 1.500, velho. deve estar uns R$ 1.500 na cotação do dia. Mas, sei lá, vai, R$ 60, uma pecinha dessa daqui. E aí o que acontece? Como ele é um código aberto, né, o fabricante original ele deixou essa pecinha aberta, várias pessoas começaram a fabricar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a sequência de cabos vai mudar de um para o outro. Então, quando você compra, se ele não vier com manual, esse daqui eu tomei uma surra para descobrir. Esse aqui era genérico do genérico. Foi bem baratinho bem e os cabos eram completamente invertidos. Depois, quando eu comprei um outro da Trianglab, ele vem com QR Code na caixinha. Tá vendo? Ele vem até uma caixinha de plástico. Aí eu escaneio esse cara e ele mostra o diagrama. Então ele fala assim, ó, o cabo azul é o negativo, o cabo amarelo é o positivo e o vermelho é dados. Aí eu só vou na placa e olho cada um dos cabos e acabo jogando. O que a gente tem que entender é que esse carinha aqui nada mais é do que um sensor Hall, né? Ele é um sensor magnético. Então esse cara são iguais. Né? Esses carinhas são iguais. O que é a diferença? Aqui eu tenho uma agulha presa e na ponta da agulha eu tenho um ímã que faz disparar esse sensor. Né? Então, se a gente olha a agulha, aqui na pontinha da agulha eu tenho um ímãzinho bem pequenininho. E aí esse ímã, quando eu chego no meu sensor Hall, ele dispara o sinal e aí a placa faz alguma coisa. Né? A única coisa é que eles reduziram o tamanho para ficar compatível com uma impressora, né? Então fica ali no cantinho e aí a agulha fica lá quietinha. Então subiu, né? Ele ativa o sensor, desceu, ele desativa o sensor. Mas acho que a única coisa que a pessoa precisa de fato se preocupar é isso, a pinagem atrás, né? Os cabos, a sequência de cabo que vem nos sensores. Por quê? Pô, dei sorte então, mano. O meu, ele o que você tem... acho que o seu, então, na sua placa tinha, né? O seu era da MKS. Era da própria MKS a fabricação. Só que se você olhar o seu, se eu não me engano, tem um dos cabos que é verde. Isso, tem. Tá vendo? Esse aqui não tem cabo verde. Esse daqui, se você olhar, é marrom, vermelho e amarelo. Que coincidentemente qual é a cor do servomotor? Mesma fita. Marrom, vermelho e amarelo. Mas eu tenho certeza que não é o sinal e positivo e o ground. Só que aí vem exatamente isso. Nesse aqui, a sequência, se a gente pensa assim, né? A vermelha é 5 volts, ou energia, né? Marrom é terra e amarelo é sinal. Nesse cara aqui, não. Né? O marrom é 5 volts, o amarelo é terra e o vermelho é o sinal. Olha que beleza. Completamente invertido. Então, não tem nada a ver, tá? Então, tem esse único problema. E aí, para cada fabricante, eles vão acabar criando uma sequência de cabos diferente, mas aí é só você olhar direto no anúncio que você comprar, ou se, de repente, no próprio sensor, que nem no seu caso veio, né? Na plaquinha estava escrito cada um dos itens, você pode... Aí eu fiz o chicote e fui olhando no olho mesmo ali. E aí você vai confirmando lá na hora de colocar, então não tem muito mistério, não. Mas é bom a recomendação já pra galera aí da Triangolab, né? Que é uma marca um pouquinho mais famosa lá da China e pelo jeito eles têm um controle um pouquinho melhor. Tem um controle melhor e
E assim, eu acho que dos que eu já vi um retrospecto bem grande aí da galera que comprou MakerBase que não funcionou. A hora que instalou o sensor ficou maluco, só sobe, fecha, sobe, fecha, sobe, fecha. O Washington foi um caso desse, que acho que quando chegou lá, ele até postou os stories, né? O sensor dele ficava louco, não saía do lugar. Eu acho que, não sei se foi o João, acho que também teve problema com isso, porque não achava qual que era a sequência de cabos do sensor que ele comprou. João, Então, tadinho, o João. o João é um cara sofrido, né? João E é o aí, maker raiz. e aí tem esse único detalhe, né? Que a gente, acho que a preocupação maior, você conhecendo ou não, é esse. Você tem que saber a sequência de cabos aí do seu sensor, né? Senão você não vai conseguir instalar ele. Bom, show. Só recapitulando, a gente conversou dos motivos de se usar o Belly Touch, ou melhor, as vantagens que ele pode trazer, porque quem não quiser, a gente não está aqui tentando Usa. convencer a pessoa de Exato. usar. Isso aqui é uma conversa com quem quer e não sabe por onde começar. Bom, então vamos lá. Falando para quem quer começar, a gente trouxe alguns pontos positivos, a gente trouxe algumas preocupações que essas pessoas têm, a gente já refutou duas aqui. E agora a principal, a que eu tinha, ou melhor, que eu tenho, que a torcida do Corinthians tem. Como é que eu vou bolar o firmware para usar o BL Touch? Ou Cara, melhor, né, esse para quem, se a pessoa nunca tiver visto o processo, a gente precisa fazer um firmware. Se você quiser falar mais sobre isso. isso a gente vai precisar, não tem jeito. Isso vai ser um pré-requisito se você quiser usar o Belly Touch. E aí vem os detalhes, né? Assim, eu quero fazer isso. Primeira coisa que eu recomendo para quem, a primeira vez que está vendo a gente conversar, bater um papo, né? Vai lá no canal, né? A gente já fez várias conversas sobre firmware. Se Não você sei não como é que o Renan acessa, ainda é meu amigo, mas não já sei se encheu de saco vocês dele. que acompanham, né, acessam lá o Impresso 3D, já saiu matéria escrita sobre isso, né? Então tem link na minha bio, tem link na bio do Hugo falando sobre isso, né? Sobre a Impresso 3D, então assina lá, tem bastante conteúdo, não só sobre firmware, tem sobre umidade em filamento, tem várias coisas, né? Então, dá uma conferida lá, porque você vai ter que, antes de querer mexer no Belly Touch, saber fazer um firmware para sua impressora. Então, segue os passo a passo, já tem só passo a passo no YouTube. A gente fez a live que o Hugo foi do zero, nunca tinha feito firmware, a gente não combinou nada antes, foi de cara lavada Cobaia ao mesmo. vivo. Deu quase 3 horas de live, mas chegamos no final, ele fez. Tem live ensinando a fazer customização de boot screen, de status screen. Tem live ensinando a fazer como habilitar o bendito M600, né, para você poder fazer as trocas de cores durante a impressão. Então, Hoje existe um perguntei. caminho, né? Existe um caminho aí antes de você querer chegar na modificação direta do BL Touch. É lógico que, eu quero só fazer o BL Touch. Ótimo, não tem problema nenhum. Só que vai lá e assiste o primeiro vídeo que ensina o básico, né? Como que você compila a versão basicona do Marlin antes de tudo. Então, esse é o primeiro passo. Feito isso, você precisa entender outra coisa. O Belly Touch ele pode trabalhar de duas formas. Ele pode trabalhar só como um nivelador da sua mesa de impressão e ele pode trabalhar como a chave de fim de curso do seu Z. Então você pode remover o mecanismo que existe hoje lá no seu endstop, né? Então você pode deixar sem o endstop no Z e já que você está colocando um sensor novo na sua máquina, por que não aproveitar ele em 100%, né? Então você tem essas duas opções. Você pode usar ele só como um recurso extra da sua impressora, para você apenas nivelar a impressora, e você pode usar ele, além de nivelamento, como um end-stop. Então a pessoa fala assim, mas o BL Touch só serve para nivelar? Não. Ele serve como um end-stop. Qual que é a vantagem de eu ter um end-stop igual um BL Touch? Se um dia eu estou com a mesa original da Ender, que não tem vidro, né? Aquela lixa de skate bem fininha, meu end-stop ele vai ser dinâmico. Então encostou, ele para. Coloquei um vidro, ele já fica mais espesso. Teoricamente você teria que mexer o seu end-stop do Z, subir um pouquinho Nossa, ou descer um mano. pouquinho. Nunca Então pensei nisso. você vai ter ele dinâmico, bateu, subiu. Você não vai mais ter que mexer nisso. Coloquei um vidro Carbon Duron, né, que é o original da Ender, que é quase 5 milímetros de espessura. Então,
ele vai lá descer, bater, subiu. Mesma coisa. Então ele vai ter um eixo Z dinâmico. E ele vai ser muito mais eficiente do que a chave fim de curso que a gente tem hoje nas impressoras. Ah, mas então você está falando que a chave de fim de curso não presta? Não é isso. Ela funciona, ela é excelente. Tanto que você pode mudar por sensor Hall, sensor óptico, você pode colocar vários tipos de sensores como fim de curso. Mas se você já está colocando um hardware a mais na sua impressora, já aproveita ele em 100%. Né? Mas é aquilo, eu não gostei, não quero ele, não me adaptei. Comece ele só no básico e depois você vai evoluindo os níveis de uso do BL Touch que você está colocando na máquina. Então, tem essas duas modificações. Nas minhas máquinas eu não uso mais fim de curso, porque já que eu coloquei o sensor, eu achei mais interessante usar tudo que eu poderia daquele sensor, mas eu vejo pessoas que usam ele só como um nivelador e é sem problema nenhum. Eu não quero usar ele como nivelador, eu prefiro aí voltar ao papelzinho. Deixa o sensor instalado e continua usando o papel, você só não dá o comando para ele nivelar, então é uma opção também. Não precisa se preocupar. E eu acho que é essa a opção que a gente precisa focar na live que a gente for ensinar a fazer isso. Né? Primeiro o básico, deixa a galera que quer fazer o belly touch se acostuma, vê como ele funciona, deu tudo certo, aí a gente monta depois uma outra live que mostra ele fazendo a substituição, né? A gente tira o fim de curso e transforma ele num fim de curso, que é como eu uso e a gente configura as suas para ficar dessa mesma forma. Hopper. Caramba, não tinha pensado nisso não, mano. Da questão de trocar, independente da superfície da mesa, ele vai fazer a mesma leitura de distância. Genial. E isso é uma coisa que ninguém conta, né? Porque fala assim, eu tiro a mesa original da Ender e coloco o vidro. Aí a primeira vez que o cara dá um auto home, né? Se o hot end estiver no meio da mesa, morreu Maria, né? Perdeu a mesa. De fato. Já arrebenta o vidro. Aconteceu isso comigo quando eu coloquei o vidro a primeira vez. Eu trinquei o vidro porque não tinha nenhuma boa alma na época, né? Para falar assim, se você mexer nisso, mexe no end-stop. Por quê? Se você pegar e colocar as molas, né? Por mais que você aperte a mola inteira, em alguns casos, dependendo da espessura do vidro que você colocou, do espelho que você colocou, não é suficiente para você colocar o bico na posição certa. Ainda assim, ele pode bater no vidro e quebrar o bico, né? Então, quebrar o vidro. Então, é um risco. E, de repente, usando o belly touch, você não tem mais esse risco. Você já deve ter brincado, né, de fazer isso. A cabeça de impressão tá lá em cima, ele vai descendo, a agulhinha vem, né? Se você dá um toquinho, ele para e volta, começa a subir de novo. Já. Quem nunca, né? Que tem belly touch. Já aconteceu sem querer e de propósito. Vou falar a verdade. Já aconteceu de propósito também. Crianças vendo tecnologia pela primeira vez. Normal. Eu vou pegar aqui, enquanto a gente fica aí na live, acabou uma impressão. Vou conseguir pôr uma impressão e vou pôr na parte que ele faz o nivelamento pra galera. Show, vai ser bom. Entender o que o belly touch faz. A gente tá falando às vezes. Você nivela a cada impressão. Né? A cada impressão. Boa. Também. E aí, assim, indiferente. Deixar que não, mas aí eu prefiro deixar toda vez também. Indiferente de você usar ele como fim de curso ou não usar como fim de curso, a opção de você nivelar ele sempre ou não é sua. Né? Eu prefiro fazer com que ele nivele sempre por segurança. Mas poderia fazer, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez quando eu troco o bico. Não tem problema. Por quê? Diferente do processo de molas, quando você está alinhando a mesa com a mola, você está tensionando o parafuso fisicamente. Quando você está fazendo o nivelamento pelo belly touch, ele pega as dimensões da mesa, né, as posições, e grava na memória. Uhum. Então ele grava aquela posição na memória e lá fica. Quando que ele vai precisar trocar aquela posição da memória? Se eu trocar o tipo de espelho, se eu mudar o bico. Ou se eu tiver certeza que eu movimentei a mesa de uma forma que realmente mexeu. Caso contrário, não preciso mexer nunca mais, né? Aí sim, eu faço uma vez na vida e nunca mais. Mas é aquilo, é um processo que é tão rápido, lá vai, dá 1 minuto. Concordo.
Eu prefiro garantir esse 1 minuto que vai demorar Eu para também. alinhar do que falar assim, ah, puta, não alinhou, e aí justo hoje, de repente eu tô passando o bico, e aí, sei lá, né? Caiu um pedacinho de filamento e ele nivelou, batendo bem no fiapinho de filamento. E aí na próxima vez não tem mais aquele fiapinho de filamento. Ele vai passar fora do lugar. E aí acaba desperdiçando aí a impressão. E só acontece nas impressões que você não assiste a primeira camada. Exatamente. Enquanto você está aqui, né, olhando ali o tempo inteiro, dá tudo Vai certo. olhando, vai dar certo. Se você sair e Deixa eu virar as mudar aqui, costas, ó. vai dar ruim. Muda aí. Então ele está aqui do lado, ó, enquanto ele não está funcionando, né, não está funcionando, ele não está trabalhando, ele está em azul, está paradinho. Isso também pode variar de fabricante para fabricante. De repente o cara deixa na cor verde, na cor vermelha, sei lá eu, né? A criatividade do pessoal é grande aí, mas, por exemplo, nesse caso aqui ele está em azul porque ele ainda não encostou na mesa. Então ele vai nivelar ele vai colocar no centro, que é o home primeiro, então vai descer. Ficou vermelho porque acionou o sensor, volta um pouquinho, fica vermelho, acionou, volta, e ele vai se movimentar para frente da impressora. Vai nivelar ela. Aí faz os 9 pontos. Nesse caso é 9 e na CR10 são 25 pontos. Eu ia chutar 16. Não, eu coloquei 25 porque. Eu sou enjoado. Na verdade, assim, eu acho que a mesa ainda é muito grande. Eu comecei com Com 9 e certeza. aí ficava um espaço muito vago entre elas, entre os É 30 por pontos, né? 30, não é? Na mesa da CR10? 30 por 30. Então, eu É, preferi muita coisa colocar mesmo. uma quantidade de ponto maior e garantir, né? Que ele está fazendo o nivelamento certo. Então, tá lá no sexto ponto já, e aqui no display ele vai mostrando, ó. 6 de 9, aí vai falar pro 7 de 9, e assim vai indo. E ele mostra a posição que ele pegou. Então, Pô, ainda bem que deu pra capturar esse momento, mano. se tivesse Você é combinado, louco. não ia dar certo. É, mano, o melhor time possível. E a galera fala assim: ah, mas você tem habilitante no teste. Olha o tanto de peça de teste aí, ó. Tá Cubinho de maluco. calibração, corujinha. O que eu faço daquele cubinho de fluxo lá, meu amigo, de filamento que eu já conheço, mas eu vou e dou uma ajustada. Então, é a mesma coisa. Aqui é tudo filamento que eu já usei, tá? Porque aí toda vez que eu vou imprimir de novo, taca ali pau no teste pra garantir Melhor, que melhor tá. perder um cubinho desse do que outra peça com metade do filamento, né, mano? Pois é. E aí agora vai embora. Aí, Já ó. nivelou, tá lá fazendo o skirt, vai embora pra primeira camada. Então pra Camada cá, de senão mestre. vai ficar 1 hora ali na primeira camada. Aí a pessoa fala assim: ah, mas é um processo muito lento, no papelzinho era mais rápido. Tudo bem, mas eu escolhi ser lento, né? Então eu fui lá no Freemer, eu diminuí a velocidade para garantir a precisão dos movimentos. Poderia fazer muito Mas rápido? Poderia. eu não sei se eu concordo que com o papelzinho era mais rápido. É, Pode-se dizer, aquilo que você falou da pessoa conseguir ajustar no olho, são todos argumentos que eu aceito. O cara fala, não, eu confio mais, não sei o quê, mas mais rápido. Aí os caras estão querendo forçar, na minha opinião. então, Porque é a assim, gente não faz uma vez só. Você passa uma vez, depois passa pois duas, aí é. você dá aquela ajustada e ainda vai no olho depois. E aí tem aquilo também, né? Porque a galera fala assim: ah, eu ajustei, deu tudo certo. E aí eu tenho a opção de, se eu perceber que tá muito apertado, eu vou ali na hora e fico rodando a rosquinha para tentar É, ajustar na hora. Beleza. Desse jeito eu também posso fazer isso. Eu vou lá no menu da minha impressora, eu habilito o Baby Step, né, que é a movimentação do eixo Z, e eu consigo fazer aquela movimentação muito melhor do que pela rosca, né, porque eu tenho os milésimos é, de, de altura, ou décimos, ou o valor inteiro da altura para poder ficar movimentando. Então eu posso ir muito bem lá e ficar na mão, né? 0,001 milímetro, né? 0,01 milímetro, 0,1 milímetro, 1 milímetro. Então eu posso ajustar isso na mão também via tela, né? Sem eu ter que mexer no hardware. Eu posso fazer com que o software uma coisa que faça eu isso já para mim. fiz, eu não sei se você vai puxar minha orelha agora ao vivo. Se estiver fazendo errado, você já me corrige aí agora. Teve uma impressão que eu vi que o offset que eu tinha ajustado não foi o ideal.
e eu não tenho o Baby Step habilitado. Foi lá no Daí eu parafusinho. fui, nada, eu fui e mudei o Probs e Offset ao vivo, durante a impressão. Também E aí funciona, mesma coisa. ele fez o mesmo papel do Baby. Só que Sim, eu é a mesma falei, não sei se coisa. o professor vai. Nada. É porque assim, o Baby Step é um recurso que normalmente a gente habilita quando se tem BL Touch na máquina. Então, normalmente, as impressoras não vêm nem com M600 habilitado. Imagine o Baby Step, né? O cara falou assim, ele não quer nem que você troque a cor, imagina você ajustar a altura do Z É, enquanto você está imprimindo. Então, ele acaba nem vindo isso habilitado. Então, normalmente, quando se habilita o BL Touch, você já aproveita, né? Tá numa leva só, você já sim. vai lá e acaba fazendo essa alteração. Então é a mesma coisa, você vai lá, habilita, você pode fazer tanto pelo Probe Offset, igual você fez, na CR10 eu só tenho ele, quando eu preciso eu faço isso por ele. Ah, então show. Já na Ender eu deixei os dois habilitados, e aí eu faço. Na Ender eu consigo fazer tanto pelo Octoprint, que também tem a opção de você mexer nos offsets, ou direto pelo display, né? Então eu vou lá no display e faço a alteração. Mas tem saídas, né? Então a pessoa fala assim, mas aí eu perco aquela opção de poder fazer o ajuste fino. Não perde. Né? Você vai poder continuar fazendo esse ajuste fino do mesmo jeito. E outra, eu nivelei pelo belly touch. Eu estou percebendo que ele está muito perto ou ficou muito longe. Se na hora você perceber isso, você esqueceu que você tem o probe offset, você esqueceu que você tem o baby step, vai na mão mesmo, no parafuso e mexe. Né? Você pode continuar movimentando ele manualmente. Né? Cara, um negócio que eu falei, teve um colega que ele instalou o Belly Touch sozinho e tal, e aí ele pediu umas dicas. Aí não sei se faz sentido, mas eu falei pra ele nivelar uma última vez com um papelzinho, pra pelo menos reduzir com que tivesse que o motor do Z ficar corrigindo toda hora. Faz sentido isso? Faz, porque Eu tive essa percepção. que eu fiz, né? Quando eu comecei a usar o Belly Touch, eu peguei um nível de construção e coloquei na mesa. Aham. Então eu coloquei ele na mesa, na vertical e na horizontal. E aí coloquei e nivelei a mesa. Deixei ela 100% plana. Tava do jeito que eu queria? Tava. Foi a última vez que eu mexi na mesa. Dali pra frente, eu só fiz o offset no meio da mesa e lá Show. ficou o Aí eterno. o Z que lute. Tá E usei, certo. exatamente, porque às vezes a gente ia fazendo o nivelamento na mão, sei lá, a parte de trás, você apertou mais o parafuso. Então você não percebe ao longo do uso, mas aí você vai ver a mesa estava assim, né? Tava pra cá, tava lá. E normalmente, acho que alguém até mandou aí no chat, as mesas são assim, né? Tem um caroço no meio. É. A mesa Eu tem um perdi os defeito. comentários, mano. Você tá vendo? Todas Vocês estão vendo elas, aí? alguns aparecem, alguns estão aparecendo aqui sim. Tem um pessoal perguntando Perdi. movimento, depois a gente volta um pouquinho aqui nos comentários. Mas aí tem esse detalhe, né? Que a maioria das mesas elas realmente vêm empenada no meio, então elas são arcadas, né? Então o meio normalmente é mais complicado de você ajustar. Já outras vêm côncava, né? Vem com um buraco no meio e as extremidades pegam mais na hora que você está imprimindo. Por isso que às vezes você vê a galera, tem uma galera que não imprime no meio, né, da mesa. Põe a peça sempre para um cantinho, para outro canto. Você fala, por Entendi. quê? Não, é porque eu gosto, não é porque gosta, porque a mesa tem algum defeito, aí o cara não consegue usar É. aquela parte da mesa, né? Ele não consegue nivelar, e a mesa vem cheia de defeito. Ainda dá. Exato. Bom, mano, acho que para um primeiro contato, né? Caso tenha alguém ainda que está tendo o primeiro contato, o Belly Vamos Touch já ver. não é mais um susto, eu acho. Acho que sim, cara. Acho que a ideia era mais apresentar o que ele é, como ele funciona. Deixa eu ver se eu consigo voltar aos comentários aqui. É, Eu eu lembro que o perdi, eu acho que pessoal. deve ter bugado meu O Windows. Matheus, ele ainda colocou aqui, ó, o centro da minha mesa é mais alto que os cantos. Tá vendo? Já entra nesse caso aí. O movimento da mesa para cima ou para baixo continua tendo que ser manual? Essa é uma pergunta do Paulo. Paulo, não. Você pergunta se você, depois do belly touch, você ainda vai precisar ficar mexendo nos parafusos, certo? Nas roldanas de alinhamento. É isso? Deixa eu colocar o Hugo de novo que ele caiu.
Minha bateria acabou. Eu não vi. Mas vamos lá. Eu acho que, não sei até onde você ouviu, Eu vi teve do Paulo falando da mesa. Aí depois. Bom. então, teve o Paulo e tem o Matheus que eles estão comentando aí que o problema deles é o centro da mesa, né? Acho que o Uhum. centro deles ou veio mais alto ou veio mais baixo. E aí o Paulo fez uma pergunta se depois do belly touch ele ainda precisa mexer nas rodanas, né? Nos parafusos. Aí é o que a gente comentou. Eu nunca mais mexi, acho que o Hugo também, que usa bastante aí as Não. impressões, dificilmente precisa mexer. Quando que eu mexi? Na última manutenção que eu fiz nelas, né? Porque aí eu desmontei a mesa inteira, limpei, fui passar graxa nas rodinhas, fui verificar se a tensão da correia estava tudo em ordem. Aí, nesse caso, eu precisei mexer, mas fora isso, é só movimentação do Z, né? Aí você, pelo próprio Marlin, você faz ele subir ou descer para ficar mais perto da mesa. Você não mexe mais nos 4 parafusos, ou se sua impressora Não. tiver mais do que 4, não mexe mais. Comigo é a mesma coisa. Só mexo na rodana quando tem manutenção, seja preventiva, eu dou 1 grau. Agora, se for corretiva, se eu estiver lá no troubleshoot, aí eu começo a mexer em tudo quanto é coisa para achar o erro. Mas é difícil. Teve mais alguma, mano, que a gente perdeu? Não, né? Acho que não. Aí tem umas perguntas aqui que são de outra coisa que eu soltei caixinha, que ele não pegou. Mas acho que teve uma pergunta que fizeram para você, não sei quem foi, mas acho que fez quando eu soltei o aviso da live, que foi sobre o esquema da altura de camada. Hum. Se o belly touch suporta alturas de camada, acho que era algo assim, suportava alturas de Ah, camada diferentes. foi. Se, por exemplo, o cara, ele tem o hábito, não sei por quê, hoje ele nivela manualmente. Aí é bom até compartilhar com você, você dá seu parecer também. Ele nivela manualmente, para cada altura de camada que ele vai imprimir, ele tem um esquema diferente de nivelamento. Tá ligado? Ele nivela um pouco mais afastado ou mais próximo do bico, dependendo da altura de camada que a peça vai ter. Aí ele perguntou se eu faço esse método também, eu falei que não. Eu uso o mesmo nivelamento, independente da altura de camada, até porque a altura vai ser corrigida pelo Z, Sim. não pelo bico ali. E aí ele perguntou se esse método que ele faz manualmente precisa ser feito no Belly Touch. E aí foi o que eu falei, cara, eu não fazia isso nem manualmente e nem no Belly Touch. O nivelamento é um só. Foi essa a Então, pergunta dele na época. eu acho que era algo assim. O que acontece? Eu dificilmente mexo na altura da primeira camada. Eu normalmente faço as impressões quase que 100% usando 0,2 como primeira camada. Em alguns casos, 0,28. Uhum. Mas a maior parte dos casos são 0,12. O que vai acontecer é que aí vai depender da gramatura do papel que ele usar para fazer o offset, né? Então, se ele usou um papel que não suporta uma camada 0,16, quando ele fizer o desenho da primeira camada, não vai grudar, não vai aderir. Sim. Né? Então, vai estar longe. Já é o inverso se eu tiver numa altura de camada maior, né? Então, se eu fizer uma altura de camada, se eu nivelar ele para uma gramatura de papel para 0,2 e fizer uma altura 0,3, não vai ter problema, só que a camada vai ser achatada porque o bico vai estar muito perto da mesa. Agora, uma forma automática do sensor corrigir isso não tem. O que ele vai ter que fazer é a mesma coisa, só que ao invés de ele nivelar vários pontos, ele ajusta o offset em um único ponto, né? Então, eu quero que nessa peça eu vou imprimir em 008. Nem dá, né? Mas Mas eu 0008. concordo com você, é só deixar a mesma altura de camada. Mesmo que ele for imprimir uma peça em 0,28, põe a primeira camada 0,2. A impressora vai corrigir a partir da segunda, Então, terceira. mesmo que for uma camada mais baixa, 0,12, se a primeira camada de tudo for 0,2, não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Não mesmo. Sabe? Não vai mudar. É diferente no restante da peça. Para o restante da peça, pouco importa. Aí o Z se nivela automaticamente. Mas para a primeira, se você realmente quiser começar com uma camada diferente, sei lá, 006, você vai ter que ter sei lá que papel que você vai usar para conseguir fazer esse nivelamento. Não, pega um fio de cabelo. Pega um fio de cabelo e põe no bico lá para ver. Eu não sei como que a pessoa vai conseguir fazer isso. Mas se você conseguir, você vai lá, põe, crava seu offset e imprime. Depois você vai pôr em outra altura,
arruma o offset e vai para outra altura. Então, tem isso, né? Ele não vai se ajustar sozinho, tá? Pensa que também o belly touch não faz milagre. Ele ajusta, mas não ajusta Por isso que eu já não dou nem 100%. opção pro cara. O cara perguntar isso pra mim, eu falo, não faça isso. Usa a mesma altura de camada e evita BO. Muita picuinha. Pois é. Bom, acho que das perguntas que eu lembro são essas. Eu não sei se você recebeu mais algumas, se você tem mais alguma coisa. Não. As dúvidas que eu tenho e que eu tinha também quando eu tinha medo de fazer, eu fiz ao vivo também para você poder explicar. Que é aqueles receios que a galera tem. Eu tinha, até hoje, vira e mexe, eu peço ajuda para você, não tem problema falar. Então eu sempre exponho para que a minha dúvida seja da galera. Já falei. Acho que não lembro de outra coisa especial, não. Acho que era isso. Acho que a ideia era essa, mostrar aí o belly touch. Deu sorte que a gente conseguiu ver ele funcionando, né? Foi, Pegou numa, foi, mostrou o começo da impressão ao vivo. uma impressão aí ao vivo para a galera ver como que ele funciona, como que ele dispara. Acho que deu para entender o que é o sensor, como ele funciona. E aí, na próxima que a gente fizer, a gente volta lá para o YouTube por causa da tela, né? Que aí Sim, precisa compartilhar a tela, tem fica que mais compartilhar a fácil. tela. A gente mostra como que faz a configuração para ele funcionar só como um alinhador, né? Como um nivelador. Aí a galera sente, verifica aí, quem tinha interesse de pôr ele funcionando, coloca ele para rodar, vê se é isso que quer, e aí de repente se tiver muito pedido, muita gente perguntando, de repente a gente faz uma outra live ensinando a Usar de transformar ele stop. no como um end-stop, né? Que também não é nada demais, porém, para uma única live aí já é muita coisa, já mistura Sim, muito conteúdo, transforma em muita dúvida para a galera. fechou. Beleza? Bom, é isso. Mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade, trazer conhecimento pra gente, como sempre. Valeu. Imagina. Eu que agradeço aí nosso bate-papo de novo. Espero que o pessoal consiga ter novas dúvidas. Estamos abertos aí para responder perguntas, dúvidas sobre LTouch, sobre firmware, sobre impressão 3D. Quem ainda tiver dúvida, manda para a Quem gente tiver quando a gente dúvida ter de firmware, caixinha. pode mandar para mim, que eu vou perguntar pro Renan. Pode, estou à disposição aí. Não precisa ter vergonha, não. Pode mandar que a gente responde. Esquenta a Tamo junto. cabeça. Agradecer a galera que ficou ao vivo aí. Eu não consegui acompanhar os comentários porque bugou para mim, mas mandar um abraço para todo mundo que ficou ao vivo, que chegou junto. Tamo junto, rapaziada. É isso. Valeu, gente. Até Valeu, a boa noite próxima. aí, Valeu. pessoal. Obrigado. Falou, mano.